Bem, seja bem-vindo à resolução aqui do nosso último exercício, então, do File Input Output, tá bom? O programa aqui nosso é o CS50, um programa de Harvard voltado para programação em Python. Realmente estamos conseguindo aqui avançar bem, quase se aproximando do final. Tem a nossa playlist, o link segue aí embaixo. Assim como eu sempre peço, né? Então, se você puder curtir e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E vamos iniciar a resolução então do CS50 P-Shirt aqui. Basicamente esse programa ele dá alguns modelos pra gente aqui, né? Ele dá a camisa e ele pede pra gente colocar aqui alguma dessas imagens aqui, né? Então basicamente a gente antes eles dão a imagem, né? E a gente tem que o quê? Colocar a camisa nesses bonequinhos aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai ter que fazer, tá bom? Mas a gente vai utilizar aqui algumas bibliotecas, a gente vai utilizar algumas coisas que a gente não viu até agora, tá bom? Então, para estruturar, eu entendo que todo mundo já assistiu às aulas, já leu aqui o problema, né? Porém, vamos só esmiuçar algumas coisinhas aqui, né? Que a gente vai utilizar durante o programa, né? Então, a gente vai ter que passar dois nomes, né, de arquivo, o do input e o do output. Deixa eu só marcar aqui. Do input e o do output, tá bom? Então, quando a gente chamar o programa, a gente já vai passar o nome dos arquivos que eu quero importar a imagem e o output aqui, como que ele vai ser feito, né? Tendo visto isso, a gente vai utilizar o que para isso? A gente vai utilizar essas referências aqui que a gente tem, né? Que é o módulo de imagem, que a gente vai utilizar principalmente para a gente abrir a imagem, né? Que é para que a gente possa usar. A gente vai utilizar também do ImageOps, a gente vai utilizar o ImageFit, que é para a gente encaixar a imagem certinha no tamanho que a gente tem, né? Aí tem a questão de métodos, centro, e aí a gente tem que no final salvar essa imagem, né? E aí ele pede para a gente atentar aqui para essas questões aqui de quando que o programa vai ter que encerrar. E aí é uma sequência, né, de comandos, né? Quando não tiver a quantidade de command lines correta, se tiver algum arquivo diferente desses daqui, JPG, JPEG ou PNG, tá certo? Se o nome não corresponder à mesma extensão, então os dois tem que ser JPEG, os dois tem que ser JPG ou PNG, tá bom? Ou se não existir ali o arquivo, né, especificado, tá bom? Então, dando sequência aqui, acho que a gente já percorreu quase tudo. Essa parte do split test aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. No decorrer do programa a gente explica um pouquinho melhor isso daqui. E beleza, aqui é o funcionamento basicamente, que é o que? A gente vai chamar o programa em si, a gente vai chamar a imagem que a gente quer que seja, uma dessas três imagens, tá bom? E aqui a gente faz o JPG. Aqui, para importar essas imagens, ele já dá aqui pra gente os comandos, tá bom? Tanto da camisa quanto dos Muppets. E aí é só unzipar eles, que vai ter que estar na pasta esses arquivos aí. E aí no final, né, a gente tem esse arquivo da camisa, a gente tem o arquivo desses bonecos, e no final a gente vai querer criar um desses daqui, tá bom? Beleza, então acho que a explicação é essa daqui. Porém, como eu tenho feito sempre aqui, eu coloquei aqui o que? O nosso croquis aqui mais ou menos. O que a gente vai ter que seguir, né? Então a gente vai ter que começar o que? A gente checar o comando, né? Que tem que ter aqui 3 argumentos. A gente vai ter que checar a extensão, né? Para ver se é PNG, JPEG ou JPG. A gente vai ter que separar, né, o nome do arquivo disso aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que checar primeiro se são esses três e se os dois arquivos são iguais, né? Na sequência, a gente vai ter que checar as extensões, conforme eu já falei, né? E aí sim a gente vai começar o nosso programa, que é o quê? Importar a camisa, importar o boneco, e a gente vai ter que dimensionar isso daí, inserir a camisa lá na imagem do boneco e salvar essa nova imagem aí. E aqui as situações em que a gente vai ter que ter o exit chamado, tá bom? Então, sempre que for fazer uma programação, é interessante isso daqui, porque aí no final a gente sabe que a gente tem que atender todas essas demandas aqui do programa, tá bom? Então, vamos já começar então. Então vamos começar importando todas as bibliotecas que a gente vai precisar aqui. Inicialmente a gente vai importar o import system, por quê? Porque a gente vai ter que fazer essas checagens aqui de linha de comando, a gente já usou várias vezes isso daqui. A gente vai precisar aqui também do from os.path. Como eu falei, isso daqui eu vou explicar daqui a pouco, mas está lá na descrição do problema, tá bom? Split test. E também a gente vai precisar do from build import image e image
ops, tá bom? Então, de onde que eu estou tirando isso daqui? É só vocês darem uma olhada aqui que a gente vai ter essa noção do que precisa e o que não precisa, tá bom? Beleza. Então, vamos definir a nossa função principal aqui, def main. E aqui beleza. Então, na nossa def main aqui, a gente sabe que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? É o check command, como a gente tem feito várias vezes aqui e como a gente mesmo colocou aqui. A primeira coisa, a gente vai checar a nossa linha de comando, né? Então, vamos vir aqui, ó, vamos definir essa def check command, tá bom? Deixa eu só dar mais um enter aqui para ficar melhor. E aí, vamos começar. Então, ao definir a nossa linha de comando, a gente sabe o quê? Que a gente tem que ter o quê? 3 itens, basicamente, né? Que vai ser o nome do programa, a imagem que a gente quer importar e o nome do programa que a gente quer que ele exporte, né? Então, a gente vai ter que ter aqui, o quê? 3, né? Porém, a gente sabe que ele sempre pede pra gente passar, né? Aqui, ó, tem poucos argumentos, se tiver menos, tem muitos argumentos, se tiver mais, né? Ou algum erro aí, tá bom? Então, a gente vai começar sempre checando o quê? A quantidade, né? De argumentos, que a gente vê através do len.sys.argv. Opa, len, né? Deixa eu só botar aqui, ó. Len, tá bom? E aí, a partir disso daqui, a gente vai fazer o if len.argv for o que? Menor do que 3, sys.exit to fill command line arguments. Se o len argv for maior do que 3, sys.exit to many command line arguments. Beleza. Então aqui, com relação à quantidade, né, de argumentos, a gente pode considerar que a gente já checou, né? Vamos só marcar aqui para a gente não se perder, né? Então vamos... Essa parte aqui, ó, a gente já checou, tá bom? Então vamos seguir no nosso programa aqui. O que falta agora? Fazer essas outras checagens aqui. Então aqui é um pouquinho mais complexo, né? Porém a gente vai dar uma esmiuçada em cima do que ele pediu aqui pra gente, tá bom? Então se a gente ler o problema aqui, ele fala pra gente usar algumas coisas aqui como s.path.splitText, que é basicamente o que isso daqui faz, né? Eu trouxe aqui pra gente, ó, por exemplo, eu importei esse split text pra gente ver exatamente o funcionamento dele, o que ele faz pra gente aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos dizer que eu tenho um file, né? Que ele chama teste.png. O que esse split.txt faz, né? Split text, ele vai fazer o que, né? Vamos colocar o file aqui. Ele vai criar pra gente aqui uma tupla, basicamente, né? Onde tem o teste aqui e o .png do outro lado aqui. Então a gente pode o que? Pedir para ele splitar isso daqui e a gente quer checar se realmente essa é a extensão que a gente quer e a gente tem que checar além disso o que? Checar se as duas extensões são corretas também, né? Então vamos aqui para o nosso programa, tá bom? Vamos fazer assim, ó, vamos chamar uma nova função aqui só para fazer isso daí, porque senão a gente vai ter que desenhar muito ali, tá bom? Vamos fazer assim, ó, def extension. A gente vai passar aqui o nome do arquivo para ele, tá bom? Extensions. Se eu estou fazendo isso daqui, peraí, deixa eu só aqui, eu botei duas defs, né? Estou fazendo isso daqui para quê? Porque senão o check command ele vai ficar muito grande, tá bom? Aí o ideal é a gente às vezes ter que dar essa espalhada mesmo. Então a gente sabe que é JPG, tem que ser .jpeg ou tem que ser .png, tá bom? E a gente quer checar o que, ó? Se file in extensions, então o que? Se o que a gente colocar aqui estiver dentro dessa lista aqui, então você pode me retornar true. Return true, tá bom? Se não,
return false, tá bom? Então, basicamente, o que eu estou pedindo para esse programa aqui, ele me tornar verdadeiro ou falso, ele vai fazer justamente a checagem que a gente quer, né? Beleza. Mas aí aqui, a gente vai ter que o quê? Começar a separar os nossos arquivos aqui, né? Então, a gente vai ter aqui agora dois arquivos. Que arquivos são esses, né? Deixa eu colocar aqui, né? Que é o quê? O arquivo antes e o arquivo depois, né? A gente vai ter que saber justamente a extensão de cada um desses. Então, vamos botar aqui file1 é igual a split text sys.argv1. Só para ficar aqui bem explícito, vamos botar aqui file before, tá bom? E aqui vamos botar file after split text sys.argv2, tá bom? Lembrando que na lista que a gente tem aqui, esse daqui é o 0, esse daqui é o 1 e esse daqui é o 2. Por isso que a gente colocou aqui, ó, 1 e 2, que é o quê? O before e o after, tá bom? Aí agora sim a gente vai fazer essas checagens aí. Então, ó, if extension, foi para isso que a gente criou aqui, ó, extension, o quê? File before o quê? 1. Mas é por que 1, né? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que a gente aqui vai ter 2, né? Vamos falar aqui, ó, que aqui é o split, né? Então, se eu quero acessar o PNG, eu vou ter que dar o quê? Split 1, né? Split, só faltou executar aqui, né? Bom, o split 0 é o nome do programa. Split 1 é a extensão. Então, aqui a gente quer checar o quê? A gente quer checar a extensão, tá bom? Então, se essa extensão for falso, eu quero que você faça o quê? O sys.exit, o quê? Invalid input, que é que nem ele traz aqui para a gente, né? Então, ó, se especificar para a gente aqui algo que não seja JPG, JPEG, JPNG, então a gente tem que acessar isso daí. Então, já vamos marcar aqui também, ó. Essa questão aqui a gente já viu. Aqui a gente também já fez o check e agora é que a gente está fazendo a checagem da extensão, né? Beleza. Agora falta a gente ver o segundo, então, if, mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó, para ficar mais fácil. Só que aí agora é o 2. Bom, mesma coisa. Só que aí vai ser o que? Output, né? Que aí aqui é o arquivo que vai ser gerado. E aqui também tem que trocar o que? O after, tá bom? Então, before, o after a gente checou, input e o output, tá bom? Aí agora falta fazer o que? A última checagem, né? Os dois arquivos eles têm que ser da mesma extensão, né? Então, if file before o que? 1, ou seja, a extensão do 1. Aí aqui tem que lembrar que ele fala aqui pra gente, ó, a questão do case insensitively, tá bom? Lower for diferente do file after 1 dot lower sys dot exit, tá bom? Aí a gente vai falar o que? Input and output have different extensions, tá bom? Então a gente agora tratou o que? Se as extensões deles estão aqui dentro da lista que a gente deseja, né? E se aqui eles são diferentes ali, tá bom? Então acho que aqui a gente matou essa questão das checagens, tá bom? Vamos ver agora qual que é o próximo passo que a gente tem que ver, né? Beleza. Então a gente checou as extensões, splitou o texto. Agora falta o que? A gente começar a trabalhar isso daqui realmente, né? Então, vamos começar a trabalhar agora essa camisa, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos para o nosso main, né? Porque a gente já checou tudo que a gente podia checar ali na linha de comando, beleza? Então, vamos dar o nosso
try except, para quê? Para que a gente abra agora o nosso arquivo, tá bom? Por que a gente dá try except? Porque se a gente tentar abrir um arquivo que não existe, a gente tem que tratar esse problema aí, tá bom? Então, o image file vai ser o quê? Image, agora a gente começou a usar aqui, ó, o image, que é o que? Para abrir isso daí, tá bom? Dot open. Aí eu quero que você abra o quê? Eu quero que você abra o arquivo que está na posição 1 dos meus argumentos ali. Lembrando sempre, posição 1 é essa daqui. Essa daqui é a posição 0 e aqui é a posição 2, tá bom? Então, a gente vai abrir o before, basicamente, tá bom? E aí, aqui a gente vai dar um except o que, né? É file not found error. E aí, a gente vai dar o sys.exit, né? O que? Input does not exist. Beleza? Então, a gente tratou essa questão aqui também. Agora, finalmente, então, vamos fazer o quê? A gente vai começar a tratar aqui a nossa camisa, né? A camisa tem que lembrar o quê? A gente importou 3 arquivos, né? A gente importou o arquivo do before, que são esses 3 bonecos aqui, e a gente importou o shirt também, que é essa imagem aqui. Essa imagem aqui a gente já está no nosso arquivo, o usuário ele não tem que imputar, né? Então, o que a gente vai fazer agora é o quê? A gente vai abrir essa camisa aí também, tá bom? A gente vai chamar de shirt, é igual a quê? Image.open, e a gente só vai passar para cá o nome do arquivo, que é o shirt.png, tá bom? Aí agora a gente abriu essa camisa, tá bom? Essa camisa, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem que atentar para a questão aqui. Ele já meio que dá o passo a passo para a gente aqui, ó. Ele fala, ó, a gente vai abrir a camisa, só que aí você tem que pegar aqui o width e o width dele, respectivamente, da camisa como uma tupla, e a gente vai gravar isso daqui nesse size aqui, tá bom? Por quê? Porque aí a gente tem que adequar as duas imagens. As imagens elas têm tamanho diferente, a gente tem que colocar as duas imagens do mesmo tamanho. Para isso que ele fala aqui, ó, a gente vai pegar a altura disso daqui e vai gravar nesse aqui. Aí eu vou gravar ele basicamente com o nome o quê? Resize, que é o quê? Sempre que a gente aplicar isso daqui, a gente vai estar refazendo o tamanho das camisas aqui, tá bom? Shirt.size. Agora eu gravei aqui nessa variável, que é o tamanho da camisa, tá bom? Agora a gente tem que criar o quê? Vamos pegar o Muppet, né? Então, o Muppet, ele vai fazer... O que a gente tem que fazer com esse Muppet, né? Image ops.fit. Beleza. Eu tenho que fazer que imagem caber aonde, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Essa image file aqui. E ela tem que caber em qual tamanho? No resize, tá bom? Então, caso você não tenha entendido muito bem, aqui no image ops, né, a gente tem o que? A gente tem aqui o fit, né? E aí, se a gente olhar o que é esse fit, a gente passa a imagem que a gente quer e o tamanho que a gente quer que essa imagem fique, tá bom? É basicamente o que a gente fez aqui. A gente pegou a imagenzinha lá do Muppet e a gente falou, olha, eu quero que você fique do tamanho, tá bom? Do arquivo dessa camisa aqui que eu importei. E agora os dois estão no mesmo tamanho, né? Tanto a camisa quanto o Muppet. E aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse Muppet, dot paste, e eu tenho que colar em cima do Muppet o quê? A camisa, né? Que é só o que falta. Aí eu vou pegar o shirt, tá bom? Eu quero colar o que? A camisa em cima da camisa. Ou seja, a gente está fazendo uma imagem sobre a outra, tá bom? A última coisa que falta realmente é o que? A gente salvar essa imagem aí. Muppet.save sys.argv2. Eu quero que você salve com esse nome aqui que eu importei, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora, só para a gente ver se a gente esqueceu alguma coisa. Então, realmente, a gente abriu a nossa camisa, né? A gente pegou o tamanho dela e reconfigurou. A gente inseriu a camisa na imagem. A gente saiu se o usuário não especificar nada. A gente deu sys. Se o usuário não imputar nome da mesma extensão. Se o arquivo não existir. Então, tudo isso daqui a gente fez. E a gente, no final, salvou esse arquivo aqui, tá bom? Aqui no código deles aqui não está abrindo as imagens. Então, não vai adiantar muito aqui eu fazer o teste. Eu recomendo que você rode aí na sua ideia local, ou a gente pode fazer a checagem realmente direta aqui no CS50. Mas, basicamente, no final, o que ele vai fazer é gerar essa imagem aqui. Eu, particularmente, rodei aqui localmente, tá bom?
e funcionou aqui no meu computador. Infelizmente aqui hoje, pelo menos, a ideia teve ter outro dia que abriu. Porém, hoje não está abrindo aqui a imagem em si. Mas ela vai gerar um arquivo com o nome desse objeto. Bom, espera aí que eu acho que faltou, deu algum erro aqui. Vamos dar uma conferida. Tá, vamos tentar só entender aqui. Tá, 3, 3. Eu esperava 0 e deu 1, né? Então é alguma parte no booleano aqui. Ah, sim. Aqui é 1, né? Eu confundi por causa do after e do before. Eu acredito que seja isso daqui, porque eu estava tentando acessar um elemento que não estava ali, né? Vamos ver se agora vai. Se não for, a gente procura um outro erro aqui. A gente vai fazendo, realmente acontece isso daí, né? Beleza, era só aquilo dali realmente. Então aqui eu me confundi, né? Por causa do after e do before, acabou que eu botei o 1 aqui e aqui eu botei o 2 desnecessariamente, né? O nem existe, né? Porque o file, se a gente lembrar aqui, ó, foi o que a gente viu aqui, né? Então quando a gente splita, né? O 0 é o nome e o 1 é a extensão. Se a gente colocar aqui 2, ó, ele vai dar um erro, né? E aí foi exatamente o que o programa, ele deu o erro aqui, tá bom? Então, programa um pouquinho mais longo, agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção, se inscreve no canal aí e curte o vídeo. E até a próxima.